Olá, bem-vindo ao TCM na TV, o programa do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará. E no programa de hoje você vai ver: mudanças propostas pelo projeto TCM 180 são temas de reunião na Corte de Contas. No quadro Entrevistas de hoje, conversa com o conselheiro César Colares. Está começando o TCM na TV. O TCM convidou contadores e desenvolvedores de softwares dos municípios do estado para conhecerem as mudanças propostas pelo programa TCM 180 Graus. O presidente do TCM Pará, conselheiro Sérgio Leão, junto a uma equipe formada por técnicos do TCM, apresentaram as mudanças. Acompanhe. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará recebeu em Belém cerca de 300 pessoas, entre contadores e desenvolvedores de sistemas, para uma reunião onde foram informadas as mudanças propostas pelo programa TCM 180 Graus. O presidente do TCM Pará, conselheiro Sérgio Leão, junto à equipe técnica do tribunal, conduziram a apresentação. O analista de controle externo do TCM Pará, Paulo Tadeu Ramos, falou mais sobre as alterações vigentes a partir deste ano. O objetivo é esclarecer os contadores, os desenvolvedores de sistema, sobre as alterações na nossa legislação. E ela faz uma alteração no que diz respeito à remessa mensal de dados contábeis. Elas vão permitir que nós tenhamos uma análise concomitante. Na reunião, foram pontuadas as mudanças nos processos de remessa de dados, folha de pagamento, prestação de contas e classificação contábil de dados. Atualizações que tornam mais rápidas e efetivas as atividades desenvolvidas pelo Tribunal. Hoje estamos culminando para a efetividade das informações, que essas informações sejam passadas para a sociedade com maior tempestividade. Para nós, como desenvolvedores, ajuda no entendimento de apresentar para o povo uma apresentação mais clara do que o Tribunal de Contas quer mostrar, para essa proximidade entre a sociedade, o Tribunal de Contas e o Poder Executivo ou Legislativo. O programa TCM 180 Graus prevê uma série de mudanças e atualizações nas atividades do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, priorizando maior efetividade na entrega de resultados para a sociedade. O TCM está de parabéns por esse evento. Quem ganha com isso não somos nós apenas como desenvolvedores, mas sim a população em si vai estar bem informada. Esse é o verdadeiro resultado do TCM, a finalidade pública. Saiba agora como acontece o processo de julgamento das contas das prefeituras municipais do estado. Quem vai falar sobre o assunto é o conselheiro do TCM Pará, César Colares, o nosso entrevistado de hoje. Começamos agora mais um quadro Entrevistas, aqui na sua TV TCM Pará. O assunto de hoje é prestação de contas. E para falar sobre o assunto, convidamos o conselheiro corregedor do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, César Colares. Vamos iniciar nossa conversa primeiro explicando que as prestações de contas de prefeitos, elas têm um processo diferenciado em relação às outras prestações de contas, como é o caso de secretários, presidentes de Câmara. Perfeito. O tribunal, quando ele aprecia contas dos secretários municipais, dos presidentes de câmara, do dirigente de órgãos, de autarquias municipais, ele julga essas contas. No caso dos prefeitos, o tribunal ele elabora um parecer prévio para orientar as câmaras municipais, orientar o Poder Legislativo Municipal, que é quem faz o julgamento final dessas contas. Então, esta, inicialmente, seria a primeira diferença. Então, o tribunal, através de toda a sua equipe técnica, faz uma análise dessas contas dos prefeitos e principalmente focando nos aspectos do cumprimento de limites legais, se gastou o mínimo de 25% em educação, se gastou o mínimo em saúde de 15%, se ele não gastou com o pessoal, com a folha de pagamento acima do limite legal de 54%, se ele cumpriu o orçamento, se o repasse para o legislativo foi dentro do limite, se o Fundeb foi cumprido, se o pagamento dos professores foi de, no mínimo, 60% do recurso do Fundeb. Enfim, esses aspectos das contas, que nós chamamos das contas de governo. Então, a área técnica faz uma análise, prepara um relatório, o tribunal aprecia, o conselheiro leva ao plenário para apreciar esse relatório
e transforma isso num parecer prévio que vai para a Câmara Municipal para que a Câmara julgue, né, essas contas. A partir do julgamento das contas pela Câmara é que nós vamos ter a análise pela Justiça Eleitoral se aquele gestor fica ou não inelegível se aquela conta for reprovada. Então, ao receber esse parecer, essa documentação, a Câmara precisa iniciar o processo de julgamento. E veja bem o nome, é julgamento. O vereador ele vai ser um juiz naquele momento. E todo julgamento ele tem regras, né? Muito embora se chame de um julgamento político, mas é político entre aspas, porque ele tem o regramento de um julgamento. Se não cumprir esse rito, esse julgamento todo pode ser anulado pela Justiça. E aí a Câmara tem que repetir o processo para poder fazer o julgamento dentro da regra constitucional. E precisa também observar o seguinte, se o tribunal der um parecer pela aprovação das contas, a Câmara pode reprovar? Pode. Mas ela primeiro vai ter que ter 2/3 dos seus membros para ir contra o parecer do tribunal. E também informar ao Ministério Público e à Justiça Eleitoral. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral vai analisar a possível inelegibilidade. Então ela tem que saber se a Câmara aprovou ou não aprovou as contas, se baseando no parecer do tribunal. E, conselheiro, a gente tem acompanhado, por falar em justificativa técnica, que muitas câmaras aqui no Pará elas não têm cumprido esse dever de uma forma, vamos dizer, imparcial. Casos que vereadores usam motivos pessoais para ir de encontro ao parecer dado pelo tribunal. Nesses casos, como procede? Como o tribunal se posiciona? Nós temos orientado muito as câmaras municipais. Este ano passado, o tribunal, em todas as capacitações que fez nas várias regiões do estado, teve esse tema específico desta orientação de como proceder. Seguir o regimento, seguir a regra, mas principalmente isso, essa motivação. Eu não posso votar contra aquela conta porque eu sou oposição. Não. Como também eu não posso votar a favor porque eu sou situação, porque eu sou do lado do prefeito, ou porque eu sou contra o prefeito. Ele é o juiz, ele tem que ter toda a base, toda a justificativa para dar o seu voto naquele julgamento. Nós já tivemos no passado algumas coisas assim complicadas, de algum vereador justificar, o tribunal mostrou que as contas estão irregulares, mas o prefeito é uma pessoa muito boa, eu sou muito amigo dele. O que está em jogo, o que está sendo julgado não é o caráter do gestor, se ele é bom, se ele não é bom, se ele ajuda o povo, se ele não ajuda. Não, o que está sendo julgado são as contas. Temos acompanhado que o tribunal tem se empenhado em dar todo o suporte para as prefeituras, para as câmaras, enfim, para os municípios daqui do Pará, para se adequar a esse processo de transformação vindo pelo programa TCM 180 graus. Né? Como o senhor avalia o próprio programa, essa iniciativa do TCM e esse recebimento por parte dos municípios? É uma mudança assim profunda, não é? E que só está acontecendo graças à dedicação dos conselheiros e principalmente do presidente, que, né, está pessoalmente cuidando desse processo, que se chama de 180 graus, que é uma mudança muito grande na forma de atuação do tribunal e da participação dos nossos servidores. E o melhor é que os próprios gestores municipais estão recebendo muito bem essas mudanças. Nós agora fizemos uma em que as prestações de contas eram mandadas para cá a cada 4 meses, agora são a cada 30 dias. Né? E na reunião que foi feita com técnicos, com contadores e até com gestores, todos aprovaram a medida. Verificaram que aquilo é melhor até para que o tribunal possa julgar essas contas o mais rápido possível, enquanto o gestor, inclusive, está no mandato, enquanto o secretário ainda é secretário, enquanto o presidente da Câmara ainda é presidente, enquanto o prefeito ainda é prefeito. Então é uma mudança realmente profunda, uma mudança cultural, uma mudança de forma de agir, de atuar. Estamos investindo muito em tecnologia, na área de informática, para que isso possa acontecer. E eu fico muito feliz porque é uma mudança que é o que a sociedade espera. Nós vamos responder com mais agilidade para a sociedade e vamos cada vez mais poder cumprir o nosso papel, que é de não só julgar as contas dos gestores, mas principalmente de zelar pela boa aplicação dos recursos públicos. Conselheiro, muito obrigado pela sua participação e nos encontramos na semana que vem, aqui na sua TV TCM. Até lá! O programa de hoje está ficando por aqui. Acompanhe muito mais do TCM Pará em nossas redes sociais. Até a próxima semana. Tchau!